Olá meus amigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Durante essa semana eu vi um diversas pessoas no YouTube ou em outras redes sociais falando a respeito de pronome neutro, e aí eu fui pesquisar o que tinha acontecido. E o que aconteceu foi que me parece que um colégio de elite, localizado em um bairro nobre do Rio de Janeiro, emitiu uma circular avisando aos pais dos alunos que passarão a aderir ao pronome neutro. Isso aí me fez lembrar que eu prometi trazer para este canal algum dia um vídeo dando a minha opinião a respeito de pronome neutro. Bem, esse dia chegou, mas eu quero fazer algo diferente do que simplesmente dar a minha opinião. Eu quero trazer ao conhecimento de vocês um artigo excelente que eu li a respeito de pronome neutro. E eu trago esse artigo pois ele é tão bom, mas tão bom, que todo mundo deveria ler ou ter acesso. Mas infelizmente ele é um conteúdo exclusivo para assinantes da Gazeta do Povo, que eu sou assinante também. Bem, a matéria é essa aqui, ó. Pedagogia da Lacração, a língua portuguesa sob ataque, escrita por Luciano Trigo. O link para essa matéria vai estar na descrição do vídeo, mas eu vou ler aqui para vocês. Segundo foi noticiado esta semana em diversos veículos de comunicação, os pais de aluno de uma escola tradicional de elite, localizada em um bairro nobre do Rio de Janeiro, foram surpreendidos pela circular reproduzida abaixo. É um texto que merece ser analisado com algum detalhamento. A primeira constatação óbvia é que a língua portuguesa está sob ataque, e não é de hoje. Está em curso um deliberado e persistente trabalho de erosão do significado das palavras e da própria estrutura do idioma, com a chamada norma culta sendo desqualificada e substituída pela complacência em relação a erros crassos de gramática e sintaxe. Falar o português correto virou sinônimo de elitismo autoritário e preconceito contra os pobres, que não tiveram a oportunidade de receber educação de qualidade. A proposta não é melhorar e universalizar a educação básica, de forma a garantir oportunidade para todos, mas baixar o nível de toda a educação, para que todos se sintam igualmente incapazes e felizes, o que está diretamente relacionada com a farsa e a tragédia da aprovação automática. O que a circular enviada aos pais pela direção do colégio de elite, repito, demonstra é que a destruição do idioma se transformou em mais uma bandeira do campo autodenominado progressista que domina as instituições de ensino. Vale lembrar que a escola é um dos aparelhos ideológicos de Estado, descritos pelo pensador marxista Alois Althusser. O problema dessa patifaria ideológica é que, quando vendem para crianças e jovens a ideia de que conhecer as regras da própria língua não tem a menor importância, estão condenando essas crianças e jovens a uma existência limitada e medíocre. Sem o domínio do idioma adquirido em seus anos de formação, o indivíduo adulto é incapaz de representar simbolicamente o mundo de forma adequada, bem como de refletir criticamente sobre a realidade que o cerca. Que emprego decente um jovem adulto conseguirá se não souber conjugar os verbos corretamente? Se ignorar a função dos pronomes e conjugação e não tiver um vocabulário minimamente adequado para se comunicar de forma eficiente. Evidentemente, a destruição da língua não é o objetivo final desse plano orwelliano de implantação de uma novilíngua, mas apenas ferramenta de um experimento social cujas consequências esses estudantes só irão perceber lá na frente. Mas nos limitemos aqui a analisar o texto da circular. O absurdo da proposta já fica patente no cabeçalho da cartinha fofa endereçada aos pais. Se a proposta é neutralizar os gêneros da língua portuguesa, a primeira medida a ser tomada pelo colégio deveria ser trocar seu nome para Collegier Franque Brasileire, como já observou Guilherme Fiuza. Levada às últimas consequências, essa prática destruiria a língua portuguesa a ponto de tornar impossível qualquer comunicação. Como se estivessem falando em língua do P, as pessoas perderiam metade do tempo tentando decodificar o que o seu interlocutor está querendo dizer. Mais grave é a contradição da qual os redatores da circular parecem ou fingem não se dar conta. O texto fala em promoção do respeito à diversidade e valorização das diferenças no ambiente escolar, mas o que estão propondo é exatamente o oposto, uma vez que as estratégias gramaticais de neutralização de gênero começam por eliminar e empobrecer a diversidade da língua portuguesa, criando um gênero único que torna todos os indivíduos homogêneos e indiferenciados, ou todas as indivíduos indiferenciadas. Além de empobrecer a língua, a estratégia é apagar na cabeça dos alunos a consciência de suas distinções mais essenciais, a percepção daquilo que os torna diferentes uns dos outros como indivíduos, por serem traços estruturantes de suas identidades. É, por assim dizer, um aquecimento linguístico para a implantação definitiva nas salas de aula da ideologia de gênero, falsamente vendida para enganar os inocentes úteis como ferramenta de combate ao preconceito. A ideologia de gênero basicamente afirma que os gêneros são uma construção social e que por isso deve ser
permitido ou mesmo estimulado aos adolescentes a experimentar de tudo antes de decidir qual orientação sexual vão escolher. Ora, tudo é construção social. Uma sociedade sem gêneros também é uma construção social, porque nenhum fenômeno social escapa da influência do contexto histórico e cultural em que acontece. Nem por isso decorre daí que fatos biológicos como a divisão binária dos sexos podem ser alterados por decreto. Atenção, por óbvio, todo e qualquer preconceito baseado em orientação de gênero deve ser repudiado. Pessoas adultas têm o direito de fazerem suas escolhas, desde que de forma responsável e sem prejudicar ninguém. É inadmissível que indivíduos sejam desrespeitados por sua orientação sexual, mas tolerância se ensina com diálogo e exemplo, não por meio de estu e assassino da língua portuguesa. Combate ao preconceito não tem nada a ver com incutir em sala de aula na cabeça das crianças a ideia de que elas são menines indiferenciadas, com todas as consequências psicológicas e emocionais que isso poderá implicar em seu desenvolvimento e socialização no futuro. Voltando a circular, vem então as justificativas, o enfrentamento do machismo e do sexismo no discurso, e a inclusão de pessoas não identificadas com o sistema binário de gênero. A nobreza das bandeiras mal camufla o ridículo e o absurdo da solução proposta. Pressupor que passar a chamar os alunos e alunas de alunes, ou pior ainda, de alunes, irá eliminar o machismo e o sexismo da sociedade. Isso equivale a acreditar que suprimir a palavra corrupção do dicionário tornaria todos honestos, ou que proibir a palavra miséria erradicaria magicamente a pobreza. A circular prossegue adotando uma premissa falsa. Acolhemos demandas legítimas da sociedade. De que sociedade se está falando? Desde quando a sociedade se mobilizou para eliminar o masculino e o feminino do idioma? Desde quando grupos minoritários representam a sociedade, a ponto de um colégio de elite se sentir obrigado a estudar a língua portuguesa? Ou alguém acredita que a maioria dos brasileiros defende a neutralização dos gêneros no idioma? Trago uma má notícia para a direção do colégio de elite. O Brasil real, o Brasil das comunidades, o Brasil dos lares e famílias de classe média, de pessoas que trabalham para pagar suas contas, incluindo mensalidades caríssimas das escolas dos filhos, considera essa proposta apenas ridícula. O texto continua: a língua é um organismo vivo e pulsante, suscetível a mudanças históricas. Ora, isso é óbvio. O que os autores da circular não entendem, ou fingem não entender, é que essas mudanças sempre vieram de baixo para cima. É a sociedade, não autoridades do governo, nem grupelhos ideológicos, nem muito menos a diretoria das escolas de elite quem determina. E isso ao longo de processos que duram gerações, as transformações do idioma. O que ocorre hoje é muito diferente. É a tentativa de decretar mudanças bruscas na marra, por parte de uma minoria de intelectuais e acadêmicos politicamente e movidos por uma agenda ideológica obscura e alheia aos reais valores e interesses dos brasileiros comuns. Estes, aliás, estão preocupados com problemas mais sérios que a invenção autoritária de pronomes neutros, pauta que só interessa ao campo lacrador progressista de esquerda. Originalmente chamado Lycée Français, o Colégio Franco-Brasileiro foi fundado em 1915. É uma escola cara, com mensalidade por volta de R$3.000 ou mais, dependendo da série. Ou seja, é destinada basicamente a crianças e jovens de elites, crianças e jovens que estão sendo submetidos em uma fase crítica de sua formação como indivíduos e cidadãos a um experimento social que afetará suas vidas inteiras. Quando lá na frente eles perceberem que lacração não paga boleto nem qualifica profissionalmente, seus professores de mimimi estarão longe. É uma covardia. É revelador e sintomático que seja um colégio de elite o primeiro a adotar oficialmente a pedagogia da lacração, mas a consequência de medidas como essa será apenas o distanciamento ainda maior entre a elite progressista da escola com partido e o Brasil real, que aliás elegeu um governo conservador, em parte como resposta indignada aos ataques da esquerda a instituições como a família e a igreja, como reação à persistente tentativa de destruir valores, de fazer das salas de aula um laboratório de lavagem cerebral da nossa juventude. Continuem fazendo isso e irão reeleger Bolsonaro no primeiro turno. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Talvez você conheça a letra desta música. E sim, é a música Tempos Modernos, cantada aí por Lulu Santos, Jota Quest. Eu gosto muito dessa música. Mas quando eu paro para pensar, e digamos que se eu olhasse por cima do muro de hipocrisia que me rodeia, eu só conseguiria enxergar um futuro caótico. Você acha mesmo que empurrar goela abaixo de crianças e adolescentes uma linguagem neutra é reflexo de uma preocupação com minorias? Então me responde aí, por que não há uma pressa absurda, ou pelo menos não igual ao que nós vemos com o pronome neutro, para as escolas brasileiras colocarem lá na sua grade de ensino Libras, ou seja, linguagem brasileira
de sinais, que é a linguagem falada por pessoas surdas mudas. Afinal, pessoas surdas mudas representam uma minoria da população brasileira e sofrem muito preconceito e discriminação, especialmente porque as pessoas, em geral, não entendem o que eles falam ou a forma como eles se comunicam. Por que será que não há nenhuma corrida alucinante das escolas para ensinar para outros alunos a como lidar com coleguinhas que, por sua vez, tenham um grau leve a moderado de autismo? Afinal, pessoas autistas também representam uma minoria na população brasileira e sofrem muito com preconceito e discriminação. Sabe qual é a minha opinião? É que nenhuma dessas duas minorias que eu citei deve ser tão lucrativa quanto as minorias que lidam aí com a ideologia de gênero. Imagino eu que muitos jovens vão sofrer nesse processo. Imagina o que vai acontecer com jovens que não quiserem utilizar tal pronome, que até o presente momento é facultativo. Você pode dizer assim, Fox, mas ninguém é obrigado a utilizar o pronome. Olha, eu lhe digo que por um lado você tem razão, mas por outro não. Nós vivemos em dias de polarização, onde as pessoas encaram todo mundo dessa forma que eu vou falar aqui. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Não existe meio termo. Então, ou a pessoa utiliza gênero neutro, ou a pessoa é homofóbica, é preconceituosa e vai ser cancelada ou sofrer exposed nas redes sociais. Por sua vez, quando isso começar a acontecer, jovens que se identificam aí com o gênero não binário vão passar a ser excluídos por pessoas que provavelmente se sentirão desconfortáveis de adotar tal pronome. Eles vão evitar qualquer tipo de contato com estas pessoas justamente porque eles sabem que se errarem um pronome, eles provavelmente correm risco de ser cancelado ou linchado virtualmente. E isso não vai se restringir apenas ao ambiente escolar, porque uma vez que o gênero neutro passe a ser oficializado sua utilização nas escolas, as pessoas que defendem isso de forma radical vão se sentir mais livres para cobrar por um tratamento em gênero neutro na padaria, no dentista, no banco, no caixa do supermercado. Então vai existir uma grande probabilidade de pessoas que nem conseguirão falar em gênero neutro serem canceladas, linchadas virtualmente por pessoas radicais que vão exigir que outras pessoas saibam um português, uma linguagem que elas nem sequer já ouviram falar. Ou seja, na realidade o que vai acontecer vai ser uma perseguição. E você acha que esse tipo de perseguição vai promover a tolerância e empatia e a diversidade de gênero? Não, quando você é perseguido, é natural que você fique com ódio daquela pessoa que está te perseguindo. E se uma pessoa te persegue em nome de um grupo, é natural que você comece a enxergar com outros olhos o grupo que foi apontado ali como o causador da sua perseguição. Nesse ritmo, eu imagino que no futuro não existirá mais a matéria ou conteúdo de gametogênese nas aulas de biologia, e nem mesmo o conteúdo de reprodução humana, né? Pois ali nós aprendemos que o cromossomo dos homens é XY e o das mulheres é XX, e que para realizar a reprodução humana é necessário a união de gameta masculino espermatozoide e gameta feminino óvulo. Isso deve ser demasiadamente ofensivo para pessoas que desejam a todo custo promover a ideologia de gênero nas escolas, e provavelmente no futuro essas matérias devem deixar de existir. Eu sinceramente fico muito aliviado de ter terminado os meus estudos em 2011, mas eu também fico um pouco triste pelos jovens que infelizmente terão de sofrer com esses ataques. E o pior será no caso de jovens que têm valores conservadores, assim como eu tinha na época da escola. Se para mim já foi difícil, eu imagino que para os jovens atuais vai ser como comer o pão que o diabo amassou. Mas enfim, meus amigos, essa é apenas a minha opinião, e agora eu quero saber a opinião sua. Sim, sua opinião, que assistiu a esse vídeo, aguentou aí os 15 minutos eu falando um monte de baboseira. Muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, deixa dislike. Se inscreva no canal caso goste, compartilhe o vídeo. Eu tô indo nessa, até uma próxima ocasião. Fui!